Ok, estudo 8 em Atos. Nós vamos falar hoje, o nosso estudo deveria ter o título assim, Além do Retorno, tá? Existe uma colocação entre as igrejas, e não é específico de uma denominação ou não, tá? Várias denominações usam a mesma coisa, querem encontrar um evangelho mais confortável, né? Então, é assim, porque Deus fala que os pecados confessados e arrependidos, ele joga no mar do esquecimento, onde abundou o pecado, abundou a graça. Isso quer dizer que a graça, a salvação, está aberta para todos. Não importa o nível do pecado que você cometeu, pecadinho, pecadão, pecado médio, tudo é passível de arrependimento. E Jesus morreu na cruz para que o sangue dele fosse capaz, era o sangue do Cordeiro, sem defeitos, capaz de purificar de todo o pecado. Ok, todas nós crescemos ouvindo isso. Porém, existe a lei do retorno e que as pessoas não levam em conta. Então, nós vemos assim, por exemplo, a pessoa fumou a vida inteira, tá? Se arrependeu, largou do hábito, não sei o quê. Aí aparece um câncer de pulmão. Como? Se converteu, agora tem um câncer de pulmão. Alma é uma coisa, corpo é outra. Espírito é uma coisa, a alma e o corpo são outros. Então, nós temos que entender que toda ação tem reação. Eu já conversei com vocês sobre o meu pai, que eu aprendi muitíssimo com a morte do meu pai, aprendi muito sobre as leis divinas, as diretrizes, né? Então, é assim, meu pai foi o cara que eu vi que mais pregou o evangelho, ele era da missão Portas Abertas, lá do irmão André, ele mandava a Bíblia para tudo quanto era canto, e assim, bancava missionário, ele já era aposentado, tinha uma aposentadoria boa da polícia, e no entanto, às vezes ele chegava até quase a passar necessidade, porque ele pegava o salário dele e investia no reino, investia em folhetos, investia em missões, tá. E ficou 5 anos numa clínica com Alzheimer. Aí a pergunta vem, como? Por que ele passou por isso se ele foi um semeador da palavra? Pois é, ele estava acertando as consequências do que ele fez na vida, tá? Então, existem essas coisas. E nós vamos ver aqui um cara que nós vemos bem marcante o que aconteceu com a vida dele. Nós estamos falando de Saulo, estamos no capítulo 9 de Atos, e aí vamos começar. A pergunta número 1 que você tem, se você não pegou antes, aí tá vendo esse vídeo agora no YouTube, volta lá, dá uma parada e vai assistir as primeiras lições, que aí você vai entender o contexto, tá? Então, no livro de Atos, que Lucas escreve, as coisas assim bem minuciosas. Ele era médico, né? Ele era culto, então ele conseguia entender e expressar os eventos. Então, o que aconteceu aqui? A pergunta 1 diz o seguinte: quem eram chamados de abre caminho, tá? Então, capítulo 9, versículo 1 e 2 diz o seguinte: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Vamos falar de Saulo, tá? A tradução diz que Saulo, ele era assim, vamos dizer, uma alta patente na igreja na época, na sinagoga, né? E esse cargo só era dado para homens casados, tá? Então, é uma das outras provas de que Paulo era casado, e eu creio, isso eu digo de mim e não do Senhor, assim como Paulo, né? Que a mulher não aguentou e depois ele ficou sozinho o resto da vida. Então, só ver tudo que aconteceu na vida dele. Mas, inclusive, tem uma linha que diz que Estevão era cunhado dele, irmão da esposa. Então, isso, assim, não achei nada que pudesse, assim, embasar isso aí, mas existe essa ideia, que também, se for, também não tem importância nenhuma, né? Mas ele era muito zeloso. Aí, vamos nos imaginar, você tem a sua cultura, você tem a sua igreja, você tem os seus princípios. De repente aparece um Zé Mané qualquer e fala, eu sou Deus, qual é a sua primeira atitude? É rejeitar.
Não, não quero, porque você conhece a sua fé, você cresceu acreditando nisso, tá? Então, o que acontece? Chegaram para ele e começaram a dizer que tinha umas pessoas que o nome deles era a seita, era chamado de caminho. Então, cada vez que você vê falando de caminho, são os discípulos, né? E os discípulos, tanto os apóstolos como os demais discípulos, era o povo do caminho, como se fosse uma seita, alguma coisa. E Saulo, ele era tão intenso que ele resolveu proteger dessa coisa louca que apareceu. Um cara que vem falando que é filho de Deus, isso para o judeu já é terrível. Um cara que comia com os pecadores, tá? Andava, ia em festa. Então, ele tinha todas as qualidades negativas para quem estava defendendo o judaísmo. Então, ele fez muita coisa errada? Fez. Mas Deus sempre aproveita uma característica sua para colocar em determinado lugar do jogo. Vamos imaginar do tabuleiro, certo? Então, é assim. Deus pode te dar dons de acordo com a necessidade, mas ele aproveita as características de cada um. Então, um exemplo bobo, de repente, eu canto muito bem, né? Isso não é verdade, que eu pareço uma gralha cantando. Gralha velha ainda me chamaram, tá? Mas suponhamos, eu canto bem, e aí, de repente, Jesus me encontra, porque quem estava perdido não é Jesus. Ah, encontrei Jesus. Não, filho, quem estava perdido era você. Jesus te encontra e vai usar a sua voz para adoração, entendeu? Então, esse é um exemplo, assim, bem, bem simples do que a gente vai falar. Então, o que acontece? Qual era a intenção de Saulo? Na pergunta 2, qual era a intenção? A intenção dele era o quê? Purificar o templo, a sinagoga, o judaísmo. Então, o que ele fez? Tá? Ele ainda respirava, esse termo é muito legal que o Lucas fala, ele respirava ameaças de morte contra os discípulos, tá? E aí ele foi ao sumo sacerdote e pediu cartas que autorizassem ele a perseguir os cristãos. E aqui não era chamado de cristão ainda, eram os do caminho, que ele queria levar preso. Então, o intuito dele era o quê? Prender, encontrar essas pessoas e prender. Isso era na visão dele para purificar o judaísmo, tá? Porque Jesus também ia pregar dentro da sinagoga e bom, vocês já sabem tudo que deu. A terceira pergunta era qual era o desejo dele? E o desejo dele era o quê? Vou acabar com essa turma, tá? Aqui ele não fala que ele ia matar, ele fala que ia mandar todo mundo preso, certo? Então, antes de acusar Saulo, antes da gente tacar o dedão, vamos pensar, nos colocar no lugar dele. Você foi criado numa religião, você acredita que isso é o certo e aparece não sei quem conhece, né, lá no sul, o INRI, né? No Brasil nós temos o INRI, que ele diz que ele é Cristo, né? Então, aquilo vai manchar a nossa religião. Então, o intuito dele era o quê? Purificar a religião dos judeus, tá? Porque ele era judeu também. Aí, a pergunta 4. Onde ele estava e o que se passou? Todos nós que frequentamos a igreja desde sempre, nós sabemos o que aconteceu. A resposta está no versículo 3. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele estava indo para Damasco com as cartas de autorização para prender os do caminho, tá? Então, ele estava na estrada. Ok. Aqui nós vamos ver que ele não estava sozinho, porque vamos ver o que aconteceu. Pergunta 5. Quem falou com ele? Então, vamos lá. Uma luz apareceu e, caindo ele por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou o Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que fazer. O próprio Jesus apareceu para ele. Isso nós chamamos de teofania, que é quando Deus aparece, tá? E Deus apareceu para ele, foi Jesus que apareceu, e era uma luz tão grande que nós vamos ver o que aconteceu com isso, tá? Pergunta 7. Qual o sinal que foi deixado nele? Então, vamos lá a resposta. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco.
Esse esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Essa luz era tão forte que queimou os olhos de Saulo, tá? E aqui fala que ele tinha os companheiros de viagem, pegaram, eles não. Então, Jesus apareceu só para ele, os outros não viram. Então, o que aconteceu? Aí ele levantou, foi para Damasco, ele já estava chegando em Damasco, e ficou 3 dias sem ver. E durante esses dias ele não comeu e nem bebeu, tá? Pergunta 8. Qual a conversa entre o Senhor e a Ananias? Gente, quando Deus tem um projeto, ele fala com todo mundo. Não precise ajudar Deus. Deus falou uma coisa para você, se depende de outra pessoa, ele vai falar para outra pessoa também. Então, o que aconteceu? Qual é a conversa, né? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procurar por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito temos ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam seu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ok, nós estávamos conversando até esse momento de Pedro. Pedro era judeu, Pedro era aquele impulsivo. Vamos fazer um merchandising aqui. Se você quer ver Pedro em ação, vá assistir o The Chosen, que você vai ver um Pedro que pensa num cara 10. Só que Pedro, ele era o quê? Ele era judeu e muito, ele era cerrado ali, tá? Ele era um pescador, então ele era uma pessoa simples, mas ele, como diz, cabeção, né? E aí, Jesus resolveu aparecer para Saulo, que Saulo já era culto, ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era um professor da época altamente bem cotado. Então, o que acontece? Eis que aí o Senhor aparece para Ananias e fala: vai lá, porque ele está orando. E vai lá para levar a resposta. Você já imaginou que às vezes a oração que você tem hoje, você pensa que não está acontecendo? Deus está ouvindo e ele vai agir para responder. E às vezes não é no seu tempo. Não é, então não desanime, continue orando. Às vezes ele está levantando uma outra pessoa para responder a sua oração, tá? Não adianta, gente. Hoje a gente vai ter que ir parando, porque é tanta lição que a gente tem aqui. E aí o que aconteceu? Mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E ele fala que ele, para mim, é muito precioso, porque ele vai falar com as pessoas que os outros não têm acesso. Ok. Saulo prendia crente, tá? E nós sabemos, nós vamos ver depois, todas as cartas que ele escreveu, ele passou por tudo, tá? Ele foi perseguido da mesma maneira que perseguia. Saulo não tá no céu? Tá. Né? Ele não é um filho amado? Sim. Ele não fez uma... Gente, ele escreveu quase 80% do Novo Testamento, foram as cartas dele. Ok. Mas sofreu a consequência de ter perseguido os cristãos. E aqui nós vemos, quando Deus fala o seguinte: ai daquele que tocar no meu ungido. Tem perdão? Tem, mas tem a consequência. Então, aqui, o Saulo, ele levantou-se contra e ele estava com cartas para torturar mesmo os cristãos. E aí, Deus o chamou e fala: agora ele vai ver o que é passar por isso. Então, é assim, o perdão de Deus existe? Existe. A salvação existe? Existe. Mas, muitas vezes, você pode estar sofrendo a consequência do seu pecado. A consequência das suas atitudes, você vai sofrer aqui, tá? Então, esse negócio aqui se faz, aqui se paga, é uma forma meio grotesca de falar, mas é o seguinte:
você vai pagar, sofrer as consequências. Então, é o seguinte, o que é que você está plantando? Você tem o livre-arbítrio para tomar as decisões, mas as consequências vão vir de acordo, ok? Então, aí, pergunta 9. O que aconteceu com Ananias e Saulo nessa visita? Bom, só vendo que Ananias falou, eu não vou não. Nós ouvimos falar que ele é, aí Jesus fala para ele, pega e vai assim mesmo. Então, Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. Ok, tá? Então, nós vamos ver que ele teve uma queimadura nos olhos. Essa queimadura, ele ficou com lesão nos olhos até o final. Como que nós sabemos isso? As cartas não era ele que escrevia, ele ditava. E nós vemos na carta aos Gálatas, ele fala, eu sei que vocês, se pudessem, tirariam os próprios olhos para me dar, porque ele tinha problema de visão depois dessa queimadura, tá? Então, a consequência. Então, vamos pensando a lei do retorno, tá? Então, ele foi perseguido, o próprio Jesus falou aqui para Ananias, ele vai saber o que é perseguir, ser perseguido pelo meu nome, tá? Então, aí ele foi e foi batizado. Pergunta 10. Qual a atitude de Saulo depois desse evento? Depois de 3 dias que ele ficou sem comer, Ananias chegou lá, ele se alimentou, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O que ele ficou lá? Aprendendo. Pensa numa escola de profetas, ou sei lá como é que você quer chamar, intensivão, que ele ficou lá 3 dias, porque ele não conhecia nada, ele conhecia a lei, e agora estava sendo exposto para ele uma coisa totalmente nova, e ele falou, eu preciso aprender. Então, embora ele fosse sumidade, nós vamos ver nas cartas que ele conta como ele era cidadão romano, tudo que ele tinha, blá, 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 nós conhecemos. Jesus o chamou exatamente para pregar, tanto para os gentios, porque Pedro pregava para os judeus, e Saulo era da corte romana. Então, é para mostrar que o negócio era igual, mas ele ficou estudando. Nós não temos disposição, você quer fazer, eu quero me dedicar à palavra, eu vou ser intensa e não sei o quê, mas você não quer aprender. Você não quer aprender. Você quer só que Deus te use, baixe, né? Tenha um download, você vai, e não é assim. Você tem que aprender. Deus só vai usar a sua boca baseado naquilo que você conhece. Pense bem. Ai, mas ele pode falar com a mula. Pois é, tanto é uma coisa inédita que só aconteceu uma vez, tá? Você tá pensando? Tem que estudar, tem que se preparar. A Bíblia está ao nosso alcance. Então eu pergunto, quantas vezes na semana você vai estudar a Bíblia? Tá? Não é você ouvir uma pregação aqui ou lá, tudo bem, isso é muito válido, você vê uma visão de uma outra pessoa, mas você tem que estudar, porque na hora que você estiver lendo um texto, Deus vai abrir o seu entendimento para a sua necessidade naquele momento. Então, você vê pessoas que já leram não sei quantas vezes a Bíblia e continuam lendo, e é uma fonte inesgotável. Então, quem você é na fila do pão de achar, apareceu uma luz, fiquei cego, limpou meu olho, agora eu vou cair, né? Vou para a galera, né? Não. Temos que aprender, temos que nos preparar. Eu não estou dizendo que é para você deixar de ir, mas vai se preparando. Vai se preparando. Nós estamos no fim dos tempos e vai ter uma hora que nós não vamos ter Bíblias, tá? Já vi outro dia aí um povo queimando Bíblia na praça, parece a Idade Média, tá? Então, o que acontece? Tenha uma Bíblia de papel, pode usar uma Bíblia online, por exemplo, eu uso, mas tenha uma de papel, porque de uma hora para outra vão tirar a Bíblia das redes, tá? Então, tem que ter, e tem que decorar, porque quando você decora as promessas na hora da necessidade, você não tem uma Bíblia lá, não tem um pastor para te falar, você vai passar pelas necessidades de acordo com as promessas que estão aqui e aqui, tá? Bom, então, aí ele ficou em Damasco por alguns dias com os discípulos, ok.
Aí, vamos ver. Pergunta 11. Qual era a contradição entre o Saulo de antes e depois? Versículo 20 e 22. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Pô, peraí. Faz uma semana, ele estava fazendo o quê? Ele estava perseguindo o pessoal do caminho. Passou por isso, ele já foi para a sinagoga, foi lá aprender e foi para a sinagoga, pregando que Jesus é o Filho de Deus. E ele sabia que tinha o povo os amiguinhos dele, né? Vamos ver, vamos pôr assim. Os amiguinhos dele sabiam o que ele estava pregando, e de repente ele vai lá e fala totalmente o contrário. Então diz o seguinte, no 21, ora, todos os que ouviam estavam atônitos, dizendo, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de nos levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Isso quer dizer, não me importo com a sua opinião, mudei, entendi, mudei, tá? Então, tenha a coragem. Gente, a coragem de mudar de ideia não é para qualquer um, não, viu? É muito mais fácil você vir com a síndrome de Gabriela. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, ok. Não. Então, eu admiro uma pessoa que chega e fala, puxa, fui pensar e mudei de ideia. Então, isso é para os corajosos. Assumir que mudou de ideia, sabe? Quer dizer, você não cansa de pensar. Então, é muito legal você ter essa coragem. Ele tinha e ele estava revestido pelo Espírito Santo, então, ok. Bom, na pergunta 12, o que aconteceu? Qual a decisão dos judeus? Porque os judeus viram o romano chegar com cartas para acabar com todo mundo. De repente, ele está pregando lá. Você acha que o povo não ficou pensando? Ah, isso é armadilha. Claro que pensaram. Tá? Claro, só que quem estava na história? Deus. Deus estava no negócio. Então, quando ele está, Jesus não é de confusão. Então, o que aconteceu? 23 a 25 diz o seguinte. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Os judeus, tá? Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram de noite, colocando num cesto, desceram pela muralha. Então, ele já começou a sofrer a perseguição aqui. Os próprios judeus queriam matá-lo. Por quê? Porque não acreditavam que era verdade. E muitas vezes você mudou de ideia e as pessoas não acreditam. Não acreditam. Então, você vai desistir? Né? Sacode o pé o pó da sandália, manda um raio fulminar. Não, tá? Então, qual é a sua posição quando alguém muda de ideia? Ah, acho que não, tá vindo na igreja só para ganhar a cesta básica. Ah, de repente Deus falou com ele, tá? E quem é você para dizer se a pessoa merece ou não merece, né? Então, aí, os discípulos que estavam convivendo com ele, puseram no cesto e desceu pela muralha, tá bom? E aí, pergunta 13. Quem foi que intercedeu por Saulo perante os judeus? Então, vamos lá. Tendo chegado a Jerusalém, porque ele desceu pela muralha, né? E foi para Jerusalém, ele estava em Damasco, tá? Procurou se juntar com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo, lógico. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhe como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Não, agora, vamos fazer um parênteses aqui. Naquela época não tinha internet. Naquela época não tinha celular. Naquela época não tinha WhatsApp. Não tinha TikTok. Não tinha nada. E, no entanto, mesmo assim, as notícias corriam. Então, Deus sempre dá um jeitinho. Então, o que aconteceu? Com toda essa... Não tinha carro, não tinha telefone, não tinha nada. E, no entanto, mesmo, a notícia correu, tá? Porque quem estava fazendo isso era o próprio Deus, tá? Então, aí o Barnabé vai, pega ele e vai em defesa dele perante os judeus, tá? E diz que ele pregava ousadamente o nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor.
falava e discutia com os helenistas. Lembram que nós já estudamos quem eram os helenistas, e tá 2 estudos atrás, tá? Falavam com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, imagina, os crentes da época, tudo apavorado, porque diz que ele ia matar, e alguns conheciam, então começou a ficar perigosa a situação dele. Então, o que ele fez? Foi sair para pregar, foi transferido e pregava lá. Isso nós vamos ver, nós já falamos aqui sobre o efeito da perseguição. Ai, porque Deus permite a perseguição. Nós lembramos lá em Mateus 28, Jesus fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e subiu. E o povo se ajuntou lá no cenáculo, ficaram na rodinha, na panelinha dos crentes lá. O que aconteceu? Deus mandou perseguição, porque com a perseguição, para onde o cara ia, ele ia pregando lá para ir a todo mundo. Hello! Onde o povo ia pregar o evangelho a toda criatura. Então, teve que ter perseguição. E com Saulo aconteceu a mesma coisa. Porque como chegou em Jerusalém, ele tinha o pessoal que ainda não acreditava, ele foi para Cesareia e no caminho ele foi pregando. Então, muitas vezes, você se sente perseguido, você tem que sair da sua zona de conforto, porque Deus quer usar você em outro lugar. E, no entanto, a gente fica reclamando. Dia, mês, ano, azar. Vocês lembram do desenho da hiena? Que a hiena sempre dá risada, mas esse era o desenho que era a hiena depressiva, né? Então, tem gente que fica choramingando no canto, e, no entanto, ele foi fazer. Então, é assim, eu vou. Se me matar, tá beleza, mas eu vou fazer aquilo, porque ele tinha visto. Ele viu pessoalmente, nós vamos ver na vida de Saulo tudo o que aconteceu com ele, e é porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, tá? Mas quem era melhor, Saulo ou Pedro? Cada um para o seu público. Pedro tinha mais acesso aos judeus e Saulo tinha acesso aos gentios e aos romanos. Gentil, na verdade, é aquele que não é judeu, tá? Para pregar para todo mundo. Então, Saulo foi chamado para isso. E Pedro, lá com os judeus, tá? Pedro, Barnabé, toda essa turma. E Barnabé teve o equilíbrio de reconhecer, tá? Nós sabemos que foi Barnabé que vendeu todos os seus bens e entregou lá nos pés dos apóstolos. Nós vimos lá no comecinho do Atos, tá? Ok. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, tá? Então, estava tudo beleza. Pergunta 15. O que Pedro fez? Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia na cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou e viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, Saulo está lá pregando um lado e Pedro está lá. Então, está tudo acontecendo. Porém, olha o que aconteceu em Jope. Pergunta 16. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome esse que traduzido quer dizer Dorcas, tá? Teve uma época, quando eu era criança, que tinha... Porque nome tem moda, né? Tinha um monte de Dorcas nas igrejas, agora você quase não vê, né? E Dorcas, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Gente, morreu. Aqui não está dizendo desmaiou, estava lá no leito. Não, Dorcas morreu. E depois de a lavarem, puseram-no no cenáculo, porque o judeu tem a tradição de quando morre, tem que ir lá lavar todo o corpo para poder botar os olhos, negócio lá, tá. Lavaram, puseram-no no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estavam ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores a vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles.
Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercavam, chorando, mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com ela. Pausa. Ela ainda era costureira, era estilista, e a mulherada ia na morre. A mulherada surtou, entrou em pânico, né? Não ia ter mais vestidinho novo, porque ela chorando e mostrando os bordados da Dorcas. Ok. Piadinha de lado, mas não é impossível, porque, né? Nós sabemos como é que é mulher. Ok. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Vamos lembrar que Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo. O que ele fez? Ele chegou, mandou que saísse todo mundo, para não ter o choro de morte, a conversa de morte. Já entrou com ele só Pedro e Tiago e João, e viram esse milagre. Então, Pedro já tinha visto o modelo, fez igual. Manda todo mundo sair, pôs o joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Pausa. Pausa. Olha a fé desse cara. Você acha, eu vou falar de você, mas é de mim também. Se alguém me chamar para ir num velório, eu vou ter a coragem de olhar, orar e falar: levanta. Não. Não tem essa coragem. Porque pode ser que não aconteça. Eu não quero passar por ridícula. Ok, Pedro fez. Sabe por quê? Porque ele tinha visto já. Pedro conhecia, ele andou com Jesus. A gente fala que eram os três, os membros da diretoria, Pedro, Tiago e João, os que estavam mais perto, eles viam tudo. Então, por que Jesus, olha que louco, que Jesus chamou os três para ver ele despertar a filha de Jairo? Para que Pedro tivesse ousadia e pudesse fazer isso de novo. Então, vamos lá. Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Agora, você já pensou você ir num velório orar, a mulher senta? Acho que não fica ninguém lá, né? Todo mundo sai correndo, acredita, assombração, ou sei lá o que for, né? Mas abriu os olhos, vendo a Pedro, e sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou viva. E isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão, ok? Então, a pergunta aqui é: qual é a semelhança, que é a pergunta 17, a semelhança desse ocorrido com a filha de Jairo? Qual é a diferença? Nenhuma. Então, eu pergunto aqui agora, não precisa nem me responder. Qual é o seu pedido de oração hoje? Tá? É por uma pessoa? Lembra uma pessoa que você está pedindo? Ela já está morta? Não, então está melhor do que essa aqui. Tá? Dorcas já tinha morrido. E Jesus já botou ela para cima, mandou Pedro ir lá e ressuscitou. Então, quando Jesus entra na parada, ele é a própria vida. Então, eu pergunto, até onde vai a nossa fé? Você está desistindo daquele seu parente, daquele seu amigo? Você acha que não tem mais jeito? Sempre há jeito. Às vezes, Deus está querendo usar você para fazer o seu milagre. Tá? Então, o que acontece? Eu quero que os irmãos orem para mim. Eu vi uma piada uma vez que dizia assim: o irmão 6 horas. O que é o irmão 6 horas? Né? Que só fica pedindo 6 horas para mim, porque eu não tenho coragem, eu não sei orar. Ore pelo seu problema. Ore pelo seu problema. Saulo, e cuidado com o que você faz, porque Saulo ele era perseguido por amor de Cristo, e no entanto, Jesus já falou naquele dia: você vai saber o que é ser perseguido, tá? Então, ele sofreu as consequências. Depois nós vamos lendo o livro de Atos, agora vai focar no trabalho de Saulo, né? Que aí Jesus muda o nome dele e tal, tudo bem? Então, o que acontece? Nós vamos ver o que ele fez, como foi a vida dele, como foi o passo a passo. Então, ele foi o cara que mais pregou o evangelho e abriu igreja, deu suporte. E ele falava com os gentios, então a igreja fez, né? Então, Jesus formou o caráter dos 12, né? Aí morreu um, aí botaram o outro no lugar, Matias entrou no lugar de Judas, e aí o que acontece? Isso eles vão pregar para os judeus. E Saulo vai pregar para os gentios. Quem são os gentios? Sou eu. Eu não sou descendente de judeu. Mas a graça e a salvação é para todos nós. Então, Deus pode estar te mandando a um lugar
que eu não posso ir. Então, Deus te chama porque eu não posso ir lá. E no meu lugar, eu vou porque você não pode ir. É o nosso meio. Então, vamos parar de chorar a desgraça. Oh, meu Deus, da onde eu estou? Ai, minha família é uma droga, meu trabalho é uma porcaria, minha vizinhança não dá e meu marido é doido. Ok. Você pode ser bênção aonde você está. Se você está em determinado lugar, é por a providência divina. Deus te colocou lá com um projeto. Deus não desperdiça oportunidade. Então, vamos parar de choramingar que a sua vida está uma droga e para pensar, Senhor, por que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vida de estar aqui? Tá? Então, aí você vai se sentir fazendo parte do time. Você vai ser salvo? Sim, se você aceita Jesus como seu salvador, você pode ser salvo. Aí leva uma vida sem graça e tudo bem, mas eu quero participar. Porque Jesus não morreu na cruz para me salvar somente para salvar a minha vida. Ele morreu na cruz para você poder levar a palavra dele às pessoas que estão ao seu redor. Então, vamos levar isso com consciência. Deus me pôs aqui. Eu estou aqui pela permissão dele. O que é que eu vou fazer? Qual é o papel que eu vou ter na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha igreja? É tudo uma droga. Então, você fica lá para transformar o ambiente. Então, é fácil? Não. É muito fácil você terceirizar a culpa, tá? E, no entanto, nós vemos Saulo, que era um culto. Saulo, ele tinha posses, ele tinha uma certa relevância no meio que ele estava, e, no entanto, Jesus o chamou, e para isso ele ficou com problema nos olhos, né? E nós vamos ver o quê? Porque quando você vê Jesus face a face, você não consegue sair igual. Quando você encontra com Jesus, nada mais te serve. Eu amo uma música que diz, que acho que é Fernanda Brum, que diz: quem já esteve no Santo dos Santos, em outro lugar não quer mais. Então, quando você experimenta, quando você prova o que é um relacionamento íntimo com Jesus, você não desconverte. Gente, eu não acredito que existe desviado. Quem é desviado, na verdade, nunca foi. Tá? Eles eram simpatizantes, porque a igreja está sendo simpatizante. Mas quando você tem um encontro pessoal com Cristo, você não aceita outro lugar. E a palavra tem que ser: eis-me aqui. O mundo de Saulo, arrancaram o tapete dele. Tudo aquilo que ele acreditava foi pro ralo. E agora, com a mesma intensidade que ele defendia a religião dele, ele vai defender o reino do Senhor. Então, pegue, olha as suas características, em que você é bom. Aí, eu sou boa para cantar, ok, Deus vai usar esse meu dom. Não, porque existem dons, né, que são espirituais, mas existem as capacidades. Então, é assim, não, eu sou ótima para fazer tricô. Dorcas fazia roupas e para as mulheres, e nisso ela começava a se aproximar das mulheres. Então, o que eu quero dizer com esse estudo de hoje é o seguinte: ação e reação, a lei da semeadura e da colheita, tá? As consequências que você vai passar, mas antes disso, o que você pode fazer no reino de Deus? Qual é o seu papel no reino de Deus? Você não está no mundo por acaso. Jesus não morreu na cruz só para salvar só você. Não existe coincidência. Deus tem um projeto para sua vida e ele quer ver você do mesmo jeito que Saulo, tão intenso na verdade dele, agora você vai fazer pelo evangelho. Eu acho muito legal pregar evangelho para criança e para adolescente. Adolescente é intenso. Adolescente, quando quer fazer dieta, morre de fome. Adolescente quer ser rebelde, pinta o cabelo tudo colorido, mas ele é intenso. Então, um adolescente convertido, olha a quantidade de pessoas, o raio de alcance dele, porque ele é intenso. Por isso que Jesus fala, Paulo fala mesmo: volte ao primeiro amor, aquela vontade de, sabe, a minha vida só vai ter sentido quando eu estiver fazendo isso. Então, vamos deixar o comodismo, as circunstâncias passarem, porque, não, depois está tudo certo. Não, vamos ser intensos. Nós vamos ver, nós já vimos, tá? Nas cartas de Paulo, ele fala que ele foi ao terceiro céu. Jesus o levou ao terceiro céu. Tá? E ele fala: não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu estive lá. Jesus conversou com ele tete a tete.
Por quê? Porque ele se entregou totalmente à mercê. Ele passou perseguição, ele sofreu exatamente aquilo que ele fazia os cristãos sofrerem, só com uma diferença. Ele estava feliz. E tanto que a morte dele, ele foi decapitado. E quando ele escreve as cartas, já no finalzinho, e ele fala, isso eu só assinei de próprio punho. Então, ele ditava, porque ele realmente tinha problema de visão por causa dessa queimadura que ele teve na estrada de Damasco, tá? Então, é assim, Deus olha para você com todo o seu histórico, toda a sua história de vida, suas experiências, e fala assim, eu vou te usar aqui, aonde você está. Então, só resta o quê? Senhor, me faça ouvir. Me faça ouvir o que o Senhor quer, onde quer que eu vá. Ore todos os dias, pedindo para que Deus mostre um dia totalmente diferente, um dia em que você veja a oportunidade de servi-lo, sabe? E aí, assim, como se fosse o último dia, viva intensamente, e as promessas do Senhor vão se renovar a cada manhã. Quando você entra, sabe, regaça as mangas e entra com tudo na seara, a colheita vai vir. Então, qual é o tipo de vida que você tá? Uma vida morninha, grudado lá na prateleira, ou você vai arregaçar as mangas e vai lutar? Não se esqueça que você e eu estamos escrevendo o último livro da Bíblia. As nossas vidas, as nossas experiências estão encerrando o processo de evangelismo aqui na Terra. Jesus está às portas e ele vai vir e ele vai perguntar, o que tens nas suas mãos? E você vai pôr para trás porque você não tem nada. Não, Senhor, eu tenho, eu resgatei tantas vidas, eu orei por tantas vidas. Então, vamos fazer a nossa vida valer a pena. Que o sangue de Jesus foi poderoso exatamente para transformar a sua vida num vaso útil, numa ferramenta útil para o nome do Senhor. E aí ele olha lá de cima e fala assim, essa é minha garota, eu amo isso. Então, por isso a gente encerra hoje, tá? E o desafio é exatamente esse. Aonde eu estou? Como Deus pode me usar? Tá? Tenho certeza que se você começar a orar e perguntar, ele vai te mostrar as circunstâncias. Só que isso não é para covarde, nem para acomodado, isso é para guerreiros. E como dizia o meu marido, Deus ama as crianças, mas ele trabalha com guerreiros e nós somos guerreiras, amém? Beijo grande, até semana que vem com o nosso próximo estudo. Espero todas vocês lá.